Paz esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que seu caminhar seja próspero e muito feliz. Hoje eu vou contar para vocês o sonho profético que eu tive, de ontem para hoje. Mas antes, vamos fazer uma meditação na palavra? É um sonho profético para a nação brasileira, tá, queridos? Vão vir mudanças aí na nação brasileira, né? Mas assim conforme o Criador usou Esther para salvar o povo, o seu povo, para que não perecesse, ele usa quem ele quer, né? Então eu quero que vocês entendam que o Criador, através de Yahshua Mashiach, ele entregou Yahshua por amor à humanidade. E Yahshua veio para os doentes, para aqueles que necessitavam de cura, de transformação. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de julgar, e antes mesmo de ouvir o que eu vou falar, já vai me criticar, eu sugiro a você que respire fundo, respire 3 vezes, que eu não estou aqui para defender ninguém, estou aqui para passar a palavra profética que eu recebi no sonho, a revelação, e só entregar. Meu negócio aqui é só entregar, entendeu? Para isso, nós iremos meditar no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, e um pedaço. O que fala sobre essa passagem? Essa passagem, Pai, através de Yahshua Mashiach, ministra nossos corações, nos dando entendimento para que eu possa fazer analogia com certeza, analogia correta do sonho com essa palavra, assim seja. No livro de Atos, capítulo 9, fala que Saulo, ele estava indo para Damasco quando uma luz brilhante do céu o cegou, né? Ele caiu por terra, e o que aconteceu? E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então essa é a palavra que fala Saulo, muitos de vocês conhecem, que depois que ele se converteu, ele se transformou em apóstolo Paulo. Foi um dos apóstolos mais usados pelo próprio Criador, através de Yahshua Mashiach. Ele foi até mais usado do que Pedro, só que ele sofreu na própria carne, porque ele tinha que provar o tempo inteiro, porque ele fazia tanta maldade contra o povo do Criador. Ele matava, ele torturava, ele fazia muita coisa ruim. E o que acontece? E quando o Criador, o Yahshua Mashiach, chamou, né, teve um encontro com ele na estrada de Damasco, que deixou ele cego por acho que 3 dias, se não me engano. O que acontece? Ele só recuperou essa visão depois que o Criador, o próprio Yahshua Mashiach, deu uma ordem para Ananias para ir até a casa de Judas ao encontro de Saulo e tocasse nos seus olhos para que a visão dele voltasse, né, que ele voltasse a enxergar novamente. E dali, a partir daquele momento, ele não só apenas viu novamente, mas ele encheu-se da presença do Criador. Através de Yahshua Mashiach, ele foi cheio, pleno. Por isso que ele foi um dos apóstolos mais usados. Só que ele sofria na própria pele, porque muitos dos discípulos e apóstolos de Yahshua não acreditavam na sua conversão. Por quê? Porque ele fez muita maldade. Então, de repente, o sonho profético que eu tive hoje, muitos vão me criticar. Querido, eu ando na contramão do mundo. Por isso que o Criador me usa. Eu ando na contramão do mundo. Eu não olho o que as pessoas estão vendo. Eu não vou pelo que as pessoas estão fazendo. Não, eu vou na contramão. Por isso que eu sou usado pelo Criador. Ele me entrega as coisas para me compartilhar com vocês. Por isso que eu sou da igreja primitiva. Por isso que ele me permitiu que eu ficasse em templos, em 4 paredes. Porque o templo verdadeiro sou eu, né? Então, aí Saulo perguntou: quem és tu, Salvador? Eu sou Yahshua, a quem tu persegues. Saulo se levantou e foi levado para Damasco, completamente cego. Por quê? Aquela luz em volta dele, porque Yahshua apresentou-se diante dele na estrada de Damasco, veio um luzeiro, né? Porque quando nós entramos à presença do Criador, quando aqueles que carregam o Hakadosh do Criador, a gente adentra os lugares que estão pesados, lugares que estão escuros, lugares que não tem vida, não tem luz. Quando nós entramos, através de Yahshua Mashiach, aquela luz de Yahshua Mashiach, do próprio Criador, resplandece naquele lugar, ilumina aquilo ali que as pessoas antigamente não viam, não dava credibilidade, não olhava, não tinha atenção. Ali começa a ser enxergado o novo do Criador, começa a materializar, as coisas começam a mudar, o ambiente começa a ser transformado. Por quê? Por causa da presença onisciente, onipotente do próprio Criador. Entenda, querido? Então, no Atos... Continua Atos 26:14, nós estávamos em Atos 9. Então todos caíram por terra e ouviram uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Yahshua mostrou a Saulo para que ele se mostrou a ele para que ele reconhecesse que era Yahshua, e cujos discípulos ele perseguia, né? Cujos discípulos ele maltratava.
Então, Yahshua se mostrou para ele através daquela luz, da presença sobrenatural do Criador, para transformar o coração do Criador. Por isso, querido, não existe pessoas nessa face da terra que você acha que não tem conversão. Existe conversão sim, sabe? Enquanto nós somos terrenos, enquanto estamos vivos, há esperança para mudanças acontecerem nas nossas vidas. Então, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 17, fala que Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Criador que me mandou aqui é o mesmo que você encontrou, o Salvador, né, que me mandou aqui, é o mesmo que você encontrou, que é Yahshua, que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Ruach Kadosh. Aí Ananias batizou ele, houve aquela conversão genuína. Só que Saulo, se você continuar lendo sobre Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, ele fala que ele teve que trabalhar muito mais do que os outros discípulos e apóstolos, porque ele tinha que provar o tempo inteiro que a conversão dele era verdadeira, né? Então, por mais que você vê pessoas que hoje não estão fazendo coisas que talvez aos seus olhos não são bons, eu quero dizer para você que quando essas pessoas elas encontram efetivamente o Criador, elas são transformadas. Agora vamos lá para o sonho profético que eu tive. Eu sonhei que vai acontecer um rebuliço no STF. Um rebuliço, através de uma mulher, eu vi, ela vai intervir junto à cúpula do STF, vai falar diretamente com a Vossa Excelência Alexandre de Moraes, e ele vai reverter muitas situações aqui no Brasil, para benefício da nação brasileira. Vocês têm que entender, queridos, que quando o nosso país ele é regido por senhores, né? Senhores, que por mais que existam ministros, juízes, ainda assim eles têm que receber ordem, né? Eles têm que obedecer a alguém que está acima deles. Por mais que o STF seja o poder máximo, mas ainda existem pessoas acima deles que eles têm que receber ordem. Então, só que até o presente momento, a Vossa Excelência Alexandre de Moraes, ele recebeu ordem dessas pessoas acima dele. Só que agora vai vir uma ordem dos céus e vai ser totalmente diferente, né? Vai ser totalmente diferente, vai ter muitas mudanças, vai acontecer muitas coisas em prol da anistia, não somente isso, mas no Brasil, na nação brasileira, que estava errado e que vai começar a se endireitar, né? Por quê? Porque ele vai receber uma ordem, não dos senhores, não das pessoas que estão acima dele ou que estão do lado dele, que estão trabalhando junto, mas do próprio céus. Vai vir uma ordem, chegou uma ordem no mundo espiritual e ele, de fato, de verdade, ouviu essa ordem. Então, quando eu tive esse sonho, eu lembrei muito, o Criador me fez refletir nessa passagem do livro de Atos, né, que Saulo, ele não temia o Criador, né? Ele não temia o Salvador. E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi uma das pessoas dos apóstolos mais usados pelo Criador. Eu sei que você vai falar, não sei o quê. Queridos, eu não quero que vocês critiquem. Eu não quero... A opinião é sua. Se quiser criticar, tudo bem. Mas eu quero dizer, eu estou compartilhando com vocês um sonho profético que veio uma ordem, que desceu uma ordem dos céus no STF. E essa ordem veio diretamente ao Senhor, a Vossa Excelência Alexandre de Moraes. Essa ordem veio diretamente a ele. Então, a partir dessa semana, do decorrer do dia, acredito, porque eu uso a fé, eu vivo a fé, né? Eu não preciso de ver acontecendo para ter certeza que já aconteceu. Acredito eu fielmente que acontecerão mudanças em benefício da própria população brasileira, né? Daquelas pessoas que estão sendo injustiçadas. E essa ordem desceu por quê? Porque ela não veio de homens, essa ordem veio dos céus. E quando desce uma ordem dos céus, não tem como rejeitar, não tem como ignorar, não tem como não fazer. Tem que fazer. Porque se não fizer, o Criador levanta outras pessoas para fazer. Mas a palavra dele tem que se cumprir. Entende? Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem em prol do STF, do Sistema de Segurança Pública do nosso país. Orasse especialmente no STF, né? Que viesse orar para Vossa Excelência Alexandre de Moraes, para que ele venha ser conduzido pelo Criador conforme a vontade do Criador, e que ele venha fazer a vontade do Criador, porque quando nós fazemos a vontade do Criador, a gente não perde, a gente ganha.
Por mais que você esteja numa situação que você não acha que há solução, que não tem como sair dessa situação, ainda assim, se você obedecer ao Criador, você conseguirá sim ser bem sucedido. Entenda, querido? Então, essa foi a mensagem do sonho profético para a nação brasileira. Essa ordem já desceu no STF, né? Já desceu no STF, especialmente para Vossa Excelência Alexandre de Moraes. Eu acredito, porque o sonho foi tão real, tão vívido, que eu consigo ver o cenário lá do STF, a reunião, todos os ministros reunidos, né? Consigo assim, nitidamente. E para a glória e exaltação do nosso Criador, que seja feita a vontade do Criador, não a minha, né? E nem a nossa. Não, que não seja o nosso desejo do nosso coração, mas que seja a vontade do Criador, para que o nome dele cresça, que o nome dele venha a ser explanado aos 4 cantos do mundo, para que não fique dúvida que antes dele não houve, depois dele não existirá, que ele foi, que ele é e que ele será. Pai, eu apresento essa semana em tuas mãos, apresento esse sonho profético em tuas mãos, apresento todas as pessoas, os ministros, advogados, juízes que estavam envolvidos. Eu apresento e coloco em tuas mãos e peço, Pai, conduz essas pessoas, conduz, dê sabedoria, dê inteligência, dê discernimento espiritual, dê entendimento, dê capacidade mental, intelectual, física, natural. Abra a visão e que toda cegueira espiritual que cai por terra, meu Pai, e que a partir dessa nova semana, que novo entendimento, nova visão, nova percepção espiritual, física, natural, venha materializar na nação brasileira para a honra e glória do teu nome, através de Yahshua Mashiach. Eu te agradeço, meu Pai, por me usar, por me entregar esse sonho, por estar aqui como intercessora. E eu abençoo a todos os ministros do STF, a todos os juízes, a segurança pública eu coloco em tuas mãos. Eu coloco a nação brasileira em tuas mãos, aquelas pessoas que estão sofrendo injustiça, eu coloco em tuas mãos, porque tu és o justo juiz. E nenhuma causa é perdida, Pai. Nenhuma batalha é perdida em se tratando de ti, através de Yahshua Mashiach. Louvado seja o nome do Criador, para sempre seja louvado e exaltado seja seu nome. Queridos, esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que foi oculto e escondido por anos e anos e anos, mas ele levantou uma igreja pequena, sem influência, sem poder, sem recursos, para anunciar o seu nome, né? O nome do Criador é Yud, Re, Vav, Re, na pronúncia Ial, e do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira que colocou o próprio nome no Filho. E todo aquele que foi encontrando, invocando Ial e Yahshua serão salvos. Aleluia! Que o Criador Altíssimo Soberano abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a nação brasileira, brasileiro. Nós somos, queridos, nós somos nação privilegiada, nós somos predestinados. O Brasil, querido, o Brasil não é, olha, querido, o Brasil é uma potência, o Brasil é uma bênção. É evidente que tem coisas que tem que ser mudadas, coisas que tem que... Vai sim, mas vai acontecer no devido tempo. Essa nação tem jeito, porque a partir do momento que a ordem descer lá de cima, tudo aqui embaixo se transforma, né? Então, um abraço, um beijo no coração de cada irmão e irmã, e que me ajude em oração, intercedendo, abençoando a nossa nação, declarando que a nossa nação é uma potência, declarando que a nossa nação é uma bênção. Porque muito em breve a nossa nação ganhará o quê? Asas de águia. Nunca esqueça disso, tá? A profética está na Bíblia. Tudo está caminhando para isso e o mais breve possível acontecerá. Paz e graça, queridos. Que o Criador Altíssimo Soberano abençoe vocês abundantemente. Shalom, shalom.